Bom, hoje no Little Drops nós vamos falar de Oséias. Nós vamos falar de uma questão na Bíblia que é bem polêmica, para dizer a verdade, né? A gente vai falar sobre a questão dele ter casado com uma prostituta. Lá em Oséias, capítulo 1, versículo 2, está escrito assim, ó. Quando o Senhor começou a falar a Israel por meio de Oséias, disse-lhe: vá e case-se com uma prostituta, para que os filhos dela sejam concebidos em prostituição. Isso mostrará como Israel agiu como prostituta ao afastar-se do Senhor. Muitos falam que isso é uma questão, é apenas uma alegoria, que Deus falou, mas era para exemplificar para Oséias, que não foi, que é um sentido figurado, que realmente Oséias não teve que casar com a prostituta, o que é uma mentira. Realmente Oséias casou com a prostituta, realmente a prostituta o traiu, realmente os filhos dessa prostituta, por causa do ensino da mãe, os descendentes acabaram sofrendo. Olha que coisa interessante. No capítulo 4, 14, a gente vê que existem muitas mulheres promíscuas no meio do povo de Deus. Por quê? Porque o povo de Deus se desviou. O povo de Deus foi seduzido por aquilo que os outros povos tinham. Eles foram seduzidos pelas coisas pagãs. Nós vemos isso na nossa vida hoje. Pessoal, nós temos que ter uma conduta como cristãos. O cristão, ele dá frutos. O cristão, ele dá frutos específicos como cristão. Mas o que nós mais vemos hoje são cristãos seduzidos pelo quê? Seduzidos pela mentira, seduzidos pelas coisas aí de fora. Então são seduzidos à prostituição, são seduzidos a ficar com outras pessoas, são seduzidos por conseguir riqueza a qualquer custo, a ponto de nós vermos mentiras como teologia da prosperidade sendo criada com a desculpa de que é bíblico. Isso é o quê? Como surgiu a questão? Eu já expliquei isso aqui mais de uma vez. Como que a igreja começou a se corromper? Com a proximidade da igreja com Roma. Essa proximidade da igreja com Roma, o que ela fez? Ela fez com que os clérigos, os homens de Deus que caminhavam numa vida onde o que importava era seguir a Cristo, onde o que importava é a vida depois daqui, onde eles identificavam que eles eram peregrinos aqui, que riqueza, luxo, que isso não é nada, que o que nós vivemos aqui é menos do que um estalar de dedos, menos do que um piscar de olhos se comparado à eternidade. Homens que tinham essa consciência passaram a olhar o luxo que o imperador tinha, o luxo que os ricos tinham, que os nobres tinham, que a nobreza, que o império tinha. Então eles falaram, não, peraí, eu também quero isso. Aí passaram a utilizar Deus como desculpa. Porque a mesma coisa aqui de Oséias. O povo estava contaminado. A hora que a coisa apertava, não era Deus que eles iam procurar. A hora de fazer os sacrifícios, eles não sacrificavam ao Senhor. Eles sacrificavam a quem? Sacrificavam aos deuses pagãos. Eles iam lá e faziam amor com as prostitutas rituais. Olha que interessante, pessoal. E como nós estamos hoje? Nós estamos igualzinho. Nós estamos agindo da mesma maneira. Mesmo participantes da maravilhosa graça de Deus, nós estamos agindo como Israel agiu. Aqui nós temos Oséias, que representa Deus, que casou com uma prostituta, e essa prostituta representa o povo. Sim, que traiu Deus com outros homens, porque a palavra aqui indica, em várias passagens do livro de Oséias, nós vemos uma indicação de que Gomer teve relações com outros homens. Olha só! Então, como nós estamos agindo como igreja? Será que nós estamos agindo como a igreja, como uma noiva perfeita? Eu já falei disso aqui no canal e eu tenho que falar de novo.
Será que nós, como igreja de Cristo, nós estamos agindo como uma noiva perfeita? Ou será que nós estamos agindo como uma prostituta, como Gomer, como Israel? Isso serve para o nosso dia de hoje. A igreja está indo para onde? Para onde a igreja de Cristo está caminhando? Ah, mas nós somos salvos pela graça, nós somos eleitos. Mas, pessoal, não quer dizer que nós vamos andar do mesmo jeito. O eleito, ele sente queimar no seu coração a vontade de não pecar, embora ele não resista ao pecado. O eleito, ele passa a dar frutos que o Pai preparou para ele. Nós temos o Espírito Santo sobre nós. E aí nós vemos essas mentiras pagãs, como teologia da prosperidade, teologia da libertação, onde eles pegam a palavra de Deus e moldam as mentiras desse mundo. Você acha mesmo que Cristo morreu na cruz para te dar um carro zero? Você acha mesmo que Cristo foi lá pendurado, sofreu, foi humilhado, morreu, ressuscitou para você ter uma casa grande? Vocês não leem a Bíblia, pessoal? Eu não lia a Bíblia. Então é isso que nós temos que entender. Esse retrato de Oséias nunca foi tão rico, nunca foi tão condizente com a nossa vida. Por quê? Mas pastor, nós não vamos deixar de pecar, nós não conseguimos deixar de pecar. Mas tem uma diferença enorme entre não conseguir deixar de pecar e viver ribanceira abaixo. Nós temos que ser imitadores de Cristo. Nós temos que entender que nós somos peregrinos nessa terra. Não fazer como o povo, a ponto de Deus mandar um profeta para exemplificar o povo, mandar um profeta casar com uma prostituta para que o povo entendesse, para mostrar para o povo que eles estavam agindo como uma prostituta. Nós somos, pessoal, agraciados com o sacrifício de Cristo, com o amor de Cristo. Nós temos que ser imitadores de Cristo. Se Cristo caminhou na terra, em meio a discípulos, ensinando a palavra, se preocupando com o que importava, que era o amor, que era transmitir a verdade, transmitir o evangelho, não se preocupava onde ia dormir, não se preocupava com o que ia comer, o que ia vestir. Por que cargas d'água nós achamos que nós podemos estar dentro da igreja pedindo carro, casa, dinheiro, luxo? Por quê? De onde nós tiramos essa ideia estapafúrdia? Ah, mas na Bíblia tem homens que foram ricos. Foram ricos porque fazia parte dos planos de Deus para que os planos de Deus acontecessem, para custear os planos de Deus. Agora me fala uma coisa, o que você morar numa mansão ou chegar na igreja bonitão de carrão, mostrando para os outros que você tem carrão e eles não, o que isso serve nos planos de Deus? Humilhar o teu irmão? Então é isso que eu quero deixar como pensamento nessa semana. Como a igreja está se manifestando, como a igreja está agindo. Isso serve tanto para os meus amigos tradicionais, reformados, até para os membros de seitas neopentecostais. Eu queria que vocês fizessem um exame de consciência. Eu não estou falando aqui só para aqueles que vão lá na Igreja do Homem, do Templo lá de São Paulo, e participam de Fogueira Santa porque querem ter carro zero, não. Não estou falando só sobre isso, não. Eu estou falando para você, reformado, que vai lá, usa a sua melhor roupa no domingo para ostentar, porque afinal é status. Quando chega uma pessoa que não é do teu nível social, você vai, sobe no salto e vai declamar teologia para mostrar que o cara não entende nada. Eu estou falando para mim, que muitas vezes eu me pego de salto alto, dando uma de gostoso, só para mostrar que eu sei. Vamos entender que nós somos peregrinos nessa terra, que nós temos que ser imitadores de Cristo. E Deus não está aqui para ficar brincando de casinha com a gente, colocando a gente como reizinho de um castelinho maravilhoso. É essa a mensagem. Vamos ser imitadores de Cristo e não prostitutas. Vamos parar de vender Cristo por 30 moedas como Judas fez. Desculpa, sei que essa palavra não foi o mais gostoso de ouvir, não foi aquela palavra positiva, não foi aquela palavra legal, que não foi. Foi uma palavra difícil, foi uma palavra dolorosa até para mim entregar. Porque eu vejo os meus erros, eu vejo os pecados que eu cometo. E eu sei, e Deus queima aqui no meu coração. Deus me mostra que eu tenho que mudar. E se eu tenho que mudar, todo mundo tem, né, pessoal? Ninguém é perfeito.
baixa o e-book Como Estudar a Bíblia, é um e-book feito com muito carinho para te ajudar a ler a Bíblia, para te ajudar a extrair mais do conhecimento bíblico. O link está aí na descrição, clica, insere teu e-mail, você vai receber esse e outros e-books, outros artigos gratuitamente aí no seu e-mail. E lógico, não esquece daquele combo do YouTube, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá teu joinha, compartilha esse vídeo e o mais importante, né, pessoal? Deixa teu comentário e que eu posso demorar para responder, mas eu leio todos eles. Amém? Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus abençoe a vida de vocês. Até semana que vem.